Há alguns anos, um grupo de amigos e eu decidimos realizar um acampamento em uma floresta remota e misteriosa. O local, conhecido como a Floresta da Escuridão, era famoso por lendas de desaparecimentos inexplicáveis e eventos sobrenaturais. Ignorando os avisos e a sensação de que estávamos entrando em território proibido, nossa curiosidade e espírito aventureiro nos levaram a adentrar aquelas profundezas sombrias. Começamos nossa jornada com entusiasmo, caminhando por uma trilha coberta por árvores altas e densa vegetação. O som dos pássaros preenchia o ar e o riacho que corria ao lado da trilha murmurava serenamente. Porém, à medida que nos embrenhávamos mais fundo na floresta, a atmosfera começou a mudar. O som da floresta desapareceu, substituído por um silêncio opressor. Os pássaros haviam sumido como se a própria natureza estivesse escondendo algo de nós. A luz do sol mal conseguia penetrar a densa cobertura de árvores e uma escuridão crescente envolvia a trilha. Ouvi sussurros, vozes indistintas e arrepiantes que pareciam surgir das sombras. As palavras eram ininteligíveis, mas os sussurros continuaram a ecoar, cada vez mais alto. Tentamos desconsiderá-los como fruto de nossa imaginação, mas à medida que avançávamos, os sussurros se intensificavam. A trilha parecia não ter fim, e perdemos a noção do tempo. A fome e a sede começaram a nos atormentar, mas não conseguimos encontrar o caminho de volta. A floresta parecia viva, como se estivesse nos guiando para algum destino desconhecido. Quando a noite caiu, percebemos que estávamos completamente perdidos. Montamos um acampamento, acendemos uma fogueira para afugentar a escuridão e tentamos nos aquecer. Mal sabíamos que a presença sinistra que habitava aquela floresta estava prestes a se manifestar. No meio da noite, fomos acordados por um som próximo. Algo se movia ao redor de nosso acampamento e uma sensação de pânico nos envolveu. Pegamos nossas lanternas e apontamos para a escuridão. Foi então que vimos uma figura sinistra, um homem vestido de preto, segurando uma faca afiada. O assassino estava ali, espreitando nas sombras da floresta, e nós éramos suas presas. Seus olhos eram vazios, seu sorriso cruel. Com gritos de terror, corremos pela escuridão, mal conseguindo enxergar a frente. O assassino estava em nosso encalço, cada vez mais próximo. A floresta era um labirinto, e estávamos perdidos em seus segredos sombrios. A perseguição continuou por horas, mas não desistimos. Finalmente, encontramos a trilha novamente e conseguimos escapar da floresta, aterrorizados e exaustos. O acampamento da morte nos proporcionou uma experiência que jamais esqueceremos. Foi uma noite de terror, onde a linha entre a vida e a morte era tênue. O assassino que assombrava aquela floresta sombria permanece sem identificação até hoje, uma ameaça invisível para os aventureiros destemidos. Por mais que tenhamos escapado naquela noite, sabemos que a Floresta da Escuridão guarda segredos que nunca serão totalmente revelados. Meu nome é Daniel, e esta é a história de uma noite que me assombra até hoje. Há alguns anos, decidi fazer uma viagem de acampamento solo em uma cabana isolada à beira de um lago remoto. Eu ansiava pela tranquilidade da natureza e por um tempo longe da agitação da cidade. A cabana era rústica, situada entre as árvores altas e rodeada por um silêncio profundo. Cheguei lá no final da tarde, quando o sol começava a se pôr. O lago estava sereno, refletindo o céu alaranjado como um espelho líquido. Montei minha barraca a uma pequena distância da cabana e preparei uma fogueira. À noite o lago cintilava sob a luz das estrelas, criando uma cena de tranquilidade e serenidade. Era exatamente o que eu havia esperado. No entanto, à medida que a noite avançava, a solidão começou a me envolver. Os sons da natureza, que eram reconfortantes durante o dia, se tornaram sinistros à noite. Os sussurros do vento nas árvores e os chamados noturnos das criaturas da floresta me faziam sentir como se não estivesse sozinho. Eu me retirei para minha barraca, zipei o saco de dormir até o queixo e tentei me convencer de que estava seguro. Mas então comecei a ouvir um som distante, algo que parecia passos na folhagem. Meu coração acelerou e eu me perguntei se estava apenas imaginando coisas. Os passos se aproximaram, tornando-se mais audíveis e nítidos. Alguém ou algo estava se movendo na escuridão da floresta.
Eu sabia que deveria ter trazido uma lanterna mais potente. A tensão aumentou e eu me senti preso na minha própria barraca, esperando que a coisa desconhecida passasse. Foi então que ouvi vozes, sussurros baixos e incompreensíveis que pareciam se aproximar. O medo me paralisou. A ideia de que havia pessoas na floresta, à noite, tão perto de mim, era aterradora. Eu não conseguia distinguir o que estavam dizendo, mas sabia que não era um encontro casual. Eu me levantei, tentando ser o mais silencioso possível, e peguei minha lanterna. Com o coração na garganta, zipei a barraca lentamente e saí, iluminando a área ao meu redor, o que me fez meu sangue gelar. Eram sombras de pessoas, várias delas, de pé nas árvores próximas. Seus rostos estavam obscurecidos, e eles pareciam imóveis, observando-me. O terror me dominou, e eu sabia que não podia ficar ali. Corri em direção à cabana, tropeçando no caminho. Ao chegar à cabana, tranquei-me lá dentro, sentindo-me como um animal encurralado. As vozes e os sussurros continuaram do lado de fora, e eu não conseguia entender o que queriam. A noite se estendeu interminavelmente, e eu sabia que não poderia sair da cabana até que a luz do dia retornasse. Quando o sol finalmente surgiu, as sombras desapareceram. Saí da cabana, ainda tremendo de medo. Não havia sinal das pessoas ou das sombras. Eu empacotei minhas coisas apressadamente e deixei o local, nunca mais voltando àquela cabana solitária à beira do lago. Aquela noite me ensinou que a solidão na natureza pode ser uma experiência inesquecível, mas também pode revelar o desconhecido e o aterrorizante. Desde então, sempre carrego uma lanterna mais potente e um sentimento de cautela quando decido passar uma noite sozinho na natureza escura e desconhecida. Há alguns anos, quando eu era um jovem entusiasta da natureza, decidi fazer uma trilha solitária em uma densa floresta conhecida como a Floresta dos Espíritos Esquecidos. O nome, por si só, já era suficiente para dar arrepios na espinha, mas minha paixão pela aventura me impelia a explorar lugares misteriosos. A floresta era conhecida por ser um lugar onde pessoas desapareciam sem deixar vestígios. Apesar dos avisos de moradores locais e da sensação de que estava entrando em território proibido, eu não hesitei. Tinha minha mochila, uma câmera e um espírito aventureiro. A trilha começou como qualquer outra, com árvores altas e musgosas formando um dossel verde acima de mim. O chilrear dos pássaros preenchia o ar, e o riacho que corria ao lado da trilha murmurava suavemente. No entanto, à medida que adentrava mais fundo na floresta, a atmosfera começou a mudar. O som da floresta se transformou em um silêncio opressor. Os pássaros haviam desaparecido, e a floresta parecia se fechar atrás de mim, como se estivesse me engolindo. A luz do sol mal conseguia penetrar o dossel, e a escuridão se acumulava em torno de mim. Foi quando ouvi os sussurros, vozes sussurrantes que não pareciam pertencer a este mundo. Eram vozes indistintas, sussurrando palavras em uma língua que eu não entendia. Eu tentava ignorá-las, dizendo a mim mesmo que eram apenas minha imaginação, mas à medida que avançava pela trilha, os sussurros se tornavam mais altos. A trilha parecia se estender infinitamente, e eu não tinha ideia de quanto tempo havia passado. A fome e a sede começaram a me atormentar, mas eu não conseguia encontrar o caminho de volta. A floresta parecia viva, como se estivesse me guiando para algum lugar desconhecido. Finalmente, cheguei a uma clareira no coração da floresta. O que vi ali me fez estremecer. No centro da clareira havia uma pedra antiga, com inscrições estranhas e uma atmosfera opressora. Era como se a própria floresta estivesse me conduzindo até aquele lugar. Fui tomado por uma sensação de desespero quando percebi que não estava sozinho na clareira. Figuras espectrais começaram a se materializar ao meu redor, como se fossem os espíritos dos que haviam desaparecido na floresta ao longo dos anos. Seus olhos vazios me encaravam e suas mãos frias tocavam minha pele. Tentei fugir da clareira, mas a floresta parecia se fechar ao meu redor, impedindo minha fuga. As vozes sussurrantes se intensificaram, e senti que estava perdendo minha sanidade. Aquelas criaturas espectrais
começaram a murmurar meu nome, como se me conhecessem desde sempre. Foi então que vi uma luz fraca entre as árvores. Uma lanterna solitária balançava na escuridão e uma voz humana me chamou. Corri em direção à luz, desesperado por escapar daquela floresta sombria. Quando finalmente emergi da floresta, estava exausto e desorientado. A lanterna e a voz haviam desaparecido, mas eu estava de volta à trilha original. A floresta dos espíritos esquecidos havia me devolvido, mas eu sabia que jamais esqueceria o que testemunhei naquela noite. Desde então, a floresta permanece como um enigma não resolvido em minha mente. Ela é um lugar onde a realidade e a fantasia se entrelaçam, onde os espíritos dos que se perderam ainda sussurram seus segredos aos poucos corajosos o suficiente para se aventurar em suas profundezas. E eu, mesmo anos depois, continuo a ouvir os sussurros da floresta dos espíritos esquecidos em meus pesadelos mais sombrios. Há muitos anos, quando eu era apenas um jovem estudante de arqueologia, fui enviado para uma expedição arqueológica em uma ilha remota chamada Ilha das Sombras. A ilha era conhecida por sua beleza natural, mas também por suas lendas sombrias e mistérios não resolvidos. Meu objetivo era investigar as ruínas de uma antiga civilização que havia desaparecido sem deixar vestígios. Eu estava empolgado, mas também ciente dos desafios que enfrentaria na ilha isolada. No entanto, nada poderia me preparar para a noite que passei sozinho naquelas terras enigmáticas. Cheguei à ilha com um pequeno grupo de colegas e começamos nossas escavações. Durante o dia, tudo parecia normal, mas à medida que a noite caía, a atmosfera da ilha mudava. A vegetação densa e os sons da selva tornavam-se assustadores à noite, e a escuridão parecia engolir tudo ao nosso redor. Uma noite, enquanto meus colegas descansavam em suas barracas, decidi explorar um templo antigo que havíamos descoberto. A lua cheia iluminava o caminho, enquanto eu caminhava pelos corredores escuros e passava pelas estátuas de deuses antigos. Foi quando ouvi um som estranho, um sussurro fraco e arrepiante que parecia ecoar pelos corredores do templo. Olhei ao redor, mas não havia ninguém lá além de mim. Sacudi a sensação de que estava sendo observado e continuei minha exploração. Conforme me aprofundava no templo, as paredes pareciam ganhar vida. Pinturas antigas pareciam se mover, mostrando cenas de batalhas e rituais. Era como se a história da ilha estivesse sendo contada diante dos meus olhos. Foi quando me deparei com uma porta selada. Estava coberta de inscrições e símbolos, e eu não conseguia entender o que diziam. A curiosidade me consumiu e comecei a tocar nos símbolos tentando decifrá-los. De repente, a porta se abriu sozinha, revelando uma sala escura e sinistra. A luz da lua iluminava o interior, revelando algo que me fez recuar de terror. No centro da sala havia um altar antigo, e sobre ele repousava uma máscara de pedra negra. A máscara parecia ter olhos que brilhavam na escuridão, e sua presença era opressora. Senti que estava diante de algo muito antigo e poderoso, algo que não deveria ser perturbado. Fui embora da sala às pressas, com a sensação de que estava sendo seguido. À medida que me afastava, o sussurro fraco e inquietante que ouvira antes parecia mais alto, como se vozes antigas estivessem tentando se comunicar comigo. Voltei para o acampamento com a mente turbulenta e o coração acelerado. Não contei aos meus colegas sobre a experiência, pois temia que pensassem que eu estava delirando. A noite passou lentamente, e eu mal consegui fechar os olhos. Na manhã seguinte, voltei ao templo com a intenção de selar a porta que havia aberto. Mas quando cheguei lá, a sala estava vazia. A máscara de pedra negra tinha desaparecido. Era como se a noite anterior tivesse sido um sonho perturbador. Continuamos nossas escavações na ilha, mas eu nunca consegui esquecer aquela noite na Ilha das Sombras. Foi uma experiência que mudou minha vida e me fez questionar os mistérios da história e da arqueologia. Até hoje, não sei se aquela máscara de pedra negra era uma criação antiga ou algo mais sinistro, mas sei que a Ilha das Sombras guarda segredos que desafiam a compreensão humana, e que a noite naquela ilha isolada
foi uma das mais assustadoras da minha vida. Relato de Laura. Há alguns anos, embarquei em uma jornada que mudaria minha vida para sempre. Eu era uma exploradora ávida, sempre em busca de novas experiências, mas nada poderia me preparar para a noite que passei sozinha nas profundezas da selva amazônica. Minha expedição começou em uma pequena cidade às margens do rio Amazonas. Meu objetivo era explorar uma área remota da floresta, rica em biodiversidade e praticamente intocada pela civilização. A selva era densa e impenetrável, um labirinto verde que parecia se estender até o infinito. Eu tinha um guia local, Javier, que conhecia a região como ninguém. Partimos de barco pelo rio Amazonas durante o dia. Mas quando a noite caiu, decidimos acampar às margens do rio. O céu estava repleto de estrelas, e a atmosfera era carregada com os sons da selva. Na manhã seguinte, começamos a nos aventurar na selva. Eu estava determinada a capturar a beleza da natureza selvagem com minha câmera e registrar as criaturas e plantas únicas da região. Javier me alertou sobre os perigos da selva, como animais selvagens e plantas venenosas. Mas eu estava confiante em minha habilidade como exploradora. À medida que avançávamos pela selva, Javier me mostrava rastros de animais e me falava sobre as lendas e mitos locais. A selva era um lugar mágico e misterioso, e eu me sentia viva e empolgada por estar lá. À noite, montamos acampamento em uma clareira. O fogo crepitava e a selva estava viva com sons noturnos. Enquanto eu me acomodava em minha barraca, Javier começou a contar histórias sobre a selva, sobre espíritos da floresta e criaturas que se escondiam nas sombras. Fiquei encantada com as histórias. Mas à medida que a noite avançava, uma sensação de inquietação começou a se apoderar de mim. Os sons da selva se tornaram estranhos e inquietantes, e eu tive a sensação de que estávamos sendo observados. Foi então que ouvi um som que me fez estremecer até a alma. Era um rugido tão poderoso e aterrorizante que fazia a selva tremer. Javier olhou para mim com olhos arregalados e eu soube que não estávamos sozinhos. O rugido foi seguido por passos pesados e sombras se movendo na escuridão. Eu sabia que algo grande e perigoso estava se aproximando. Javier pegou sua lanterna e iluminou a escuridão. O que vimos naquela luz fraca nos deixou sem palavras. Era um jaguar, uma criatura majestosa, mas também mortal. Ele estava a apenas alguns metros de nós, seus olhos brilhando com uma fome assassina. Javier disse para não fazer nenhum movimento brusco e recuar lentamente. Mantivemos os olhos fixos no jaguar enquanto recuávamos em direção à barraca. O jaguar nos observou com um olhar penetrante, mas por algum milagre não atacou. Passamos a noite na barraca, com o jaguar rondando nosso acampamento. Era uma noite longa e aterrorizante, e eu nunca me senti tão vulnerável. A selva, que era tão fascinante durante o dia, se transformou em um lugar assustador à noite. Na manhã seguinte, quando o sol raiou, o jaguar finalmente se afastou. Nós respiramos aliviados e continuamos nossa jornada pela selva. A experiência deixou marcas profundas em minha alma, e eu percebi que a natureza selvagem era um lugar de beleza indescritível, mas também de perigos imprevisíveis. Minha jornada na selva amazônica me ensinou a respeitar a natureza e a humildade diante de sua grandiosidade e mistério. A noite que passei nas profundezas da selva ficará comigo para sempre, como um lembrete de que mesmo nos lugares mais remotos da Terra, a solidão pode nos revelar o inesperado e o insondável, e às vezes preciso enfrentar as trevas para encontrar a verdadeira luz. Há alguns anos, quando ainda era uma ávida exploradora de lugares misteriosos, decidi me aventurar na chamada Floresta dos Pesadelos. Seu nome já era o suficiente para causar arrepios, mas minha curiosidade era mais forte do que o medo que sentia. A floresta era famosa por ser o palco de desaparecimentos inexplicáveis e eventos sobrenaturais. Apesar dos avisos e histórias horripilantes que circulavam, minha determinação me levou a adentrar suas profundezas. O início da trilha era como qualquer outra,
com árvores altas e musgosas, criando um dossel verde sobre mim. O som dos pássaros enchia o ar, e o riacho ao lado da trilha murmurava serenamente. Contudo, à medida que eu avançava mais fundo na floresta, a atmosfera começou a mudar. O som da floresta se transformou em um silêncio opressor, e os pássaros haviam desaparecido, como se a própria natureza estivesse se escondendo. A luz do sol mal conseguia penetrar o dossel, e uma escuridão densa parecia me engolir. Foi quando ouvi os sussurros, vozes sussurrantes que não pertenciam a este mundo. Eram vozes indistintas, sussurrando palavras em uma língua que eu não entendia. Eu tentava ignorá-las, dizendo a mim mesma que eram fruto da minha imaginação, mas à medida que avançava, os sussurros se intensificavam. A trilha parecia se estender infinitamente, e eu não tinha noção de quanto tempo havia passado. A fome e a sede começaram a me atormentar, mas eu não conseguia encontrar o caminho de volta. A floresta parecia viva, como se estivesse me guiando para algum destino desconhecido. A noite caiu, e eu percebi que estava perdida. Montei acampamento, acendendo uma pequena fogueira para me aquecer e afastar a escuridão. O que eu não sabia naquele momento era que a presença sinistra que assombrava aquela floresta estava prestes a se revelar. No meio da noite, acordei com um som próximo. Algo se movia ao redor do acampamento, e uma sensação de pânico me dominou. Peguei minha lanterna e apontei para a escuridão. Foi então que vi um vulto, um homem vestido de negro, segurando uma faca afiada. O serial killer estava ali, escondido nas sombras da floresta, e eu era sua presa. Seus olhos eram vazios, seu sorriso psicótico. Com um grito de terror, corri pela escuridão, mal conseguindo enxergar à frente. O serial killer estava em meu encalço, cada vez mais próximo. A floresta era como um labirinto, e eu estava perdida em seus segredos sombrios. A perseguição continuou por horas intermináveis, mas eu não desisti. Finalmente, encontrei a trilha novamente e consegui sair da floresta, aterrorizada e exausta. A floresta dos pesadelos havia me proporcionado uma experiência que jamais esquecerei. Foi uma noite de terror puro, onde a linha entre a vida e a morte era tênue. E o serial killer que espreitava naquela floresta sombria permanece sem identificação até hoje, uma ameaça invisível para aqueles que se aventuram por lá.